Boa noite, pessoal. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo de genética, nosso módulo de proliferação celular. E a nossa aula de hoje ela tem como principal finalidade entender como os fatores psicológicos eles afetam a progressão do câncer. Então, já vou compartilhar na tela com vocês para a gente dar início às nossas explicações. Então, pessoal, o ramo que estuda como que os fatores psicológicos eles afetam a progressão das doenças é o que a gente chama de psiconeuroimunologia. Então, a psiconeuroimunologia ela vai estudar as interações entre o nosso psicológico, o nosso sistema nervoso, e como que isso pode afetar o nosso sistema imunológico, consequentemente, a progressão das doenças. Então, a gente vai correlacionar muito isso com o câncer na nossa aula de hoje. Entender como ter bons pensamentos, pensamentos positivos, está relacionado com o melhor prognóstico do câncer, e como ter pensamentos negativos, como ficar estressado, está relacionado com o pior prognóstico do câncer, tudo bem? Então a gente vai entrar em vários mecanismos genéticos aqui para a gente entender como que esses fatores psicológicos eles vão influenciar o nosso sistema imunológico, consequentemente a progressão do câncer, tá bom? Então, pessoal, para essa aula de hoje, eu separei 6 grandes processos que a gente vai destrinchando eles e entender como que esses processos eles vão influenciar esses fatores psicológicos, como que eles vão influenciar na nossa fisiologia e, consequentemente, na progressão do câncer. Então, eu trouxe aqui dois dos principais hormônios relacionados com o nosso estresse, que são os glucocorticoides. Essa aula eu vou falar os glucocorticoides de maneira geral, mas quando eu falo glucocorticoides, eu quero que você pense principalmente de cortisol, tá bom? Então, se fica mais fácil para você lembrar dessa forma, sempre que eu falar glucocorticoides, você pode simplesmente lembrar do cortisol, tá bom? E a gente vai falar também bastante sobre as catecolaminas. As catecolaminas, que elas são formadas pela dopamina, norepinefrina e epinefrina. Aqui, quando a gente fala de hormônios do estresse, eu quero que vocês pensem principalmente sobre a nossa norepinefrina e epinefrina, também chamada de noradrenalina e adrenalina. Então, o principal objetivo da nossa aula de hoje vai ser entender como esses dois grandes hormônios do estresse, eles vão estar relacionados com o pior prognóstico do câncer, como que eles vão afetar a nossa fisiologia e, consequentemente, o decorrer do câncer, tudo bem? Então, os glucocorticoides, formados principalmente pelo cortisol, e as catecolaminas, formadas principalmente, nesse caso aqui dos hormônios do estresse, pela norepinefrina e epinefrina, também chamada de noradrenalina e adrenalina. Tudo bem? Então, a gente vai passando por cada um desses 6 processos, entendendo o que vai acontecer em cada um deles. Então, no primeiro grande processo, pessoal, eu quero que vocês entendam que os glucocorticoides, então, principalmente o cortisol, ele está relacionado com a inibição da P53. A gente falou bastante sobre a P53 em aulas anteriores, mas eu queria lembrar rapidamente com vocês como que ela funciona para a gente entender como que afetar a P53 leva à formação de um tumor. Para isso, pessoal, a gente precisa lembrar que as nossas células elas passam pelo ciclo celular. E esse ciclo celular ele vai ser regulado pelos supressores de tumor, que é representado principalmente pela P53, que elas vão parar o ciclo celular e garantir que tudo está ideal para a gente continuar a divisão. E os proto-oncogenes, que são as células que vão estimular a divisão celular. É muito importante que a gente tenha um equilíbrio entre os supressores de tumor e os proto-oncogenes, para a gente ter uma divisão das células, mas para a gente ter uma parada das células para verificar se está tudo correto, para a gente não ter uma proliferação nem inadequada, nem exacerbada das células, tudo bem? Então, a P53, chamada de guardiã do genoma, ela vai ser essa principal supressora de tumor. E ela vai atuar no nosso ciclo celular de maneira indireta, por meio de 3 processos. A P53, ela vai sintetizar uma proteína que é chamada de P21, que ela vai parar o ciclo celular toda vez que tiver algum tipo de dano no DNA. Então, teve um dano no DNA, a P53 ela vai sintetizar a P21 para parar o nosso ciclo celular. Além disso, ela vai sintetizar também um gene que é chamado de ADD45, que ele vai causar o reparo do DNA. Então, ele vai consertar os danos que foram causados no DNA. Caso esses danos eles não forem consertados, então ele vai induzir um gene pró-apoptótico chamado de BAX. Então, ele vai gerar apoptose, a morte celular programada. Para a célula que tem danos no DNA, ela não continuar o processo de replicação, tudo bem? Então, essa é a função da nossa P53. E quando a gente não tem a P53, as células elas não vão passar por esse processo de controle, consequentemente, elas vão ter uma divisão celular exacerbada. E a gente sabe que com divisão celular exacerbada, anormal e autônoma, é o que a gente chama de tumor, ok? Então, a gente vai entender como que esses glucocorticoides eles podem inibir a P53. O primeiro mecanismo, pessoal, é que os glucocorticoides, eles sempre têm que, para eles funcionarem, eles têm que se ligar nos receptores de glucocorticoides, que aqui sempre vai ser representado pela sigla em inglês GR, que é os Glucocorticoids Receptors, então os receptores de glucocorticoides. Então, os glicocorticoides, eles se ligam no receptor de glicocorticoide e ele vai lá no núcleo para ser ativado. A questão é que
ele não vai para o núcleo sozinho, ele sempre vai levar a P53 junto com ele. Como ele vai levar a P53 para dentro do núcleo, se tiver algum tipo de dano no DNA de outra célula, ou se tiver algum tipo de dano no DNA, ela não vai conseguir fazer esse processo. Ela não vai conseguir sintetizar a P21 para parar, ela não vai conseguir sintetizar o GADD para fazer o reparo, o BAX para fazer a peptose, porque ele vai estar preso lá dentro do núcleo junto com os glicocorticoides, os receptores de glicocorticoides, tudo bem? Esse é o primeiro mecanismo que eles vão utilizar para inibir a B53. Eles vão levá-los para dentro do núcleo junto com os receptores de glicocorticoides. Outro mecanismo, pessoal, é que esses receptores de glicocorticoides eles vão se ligar numa proteína que é chamada de MDM2. A proteína MDM2 ela vai ser antagônica à P53. Então, quando ela for ativada, ela vai degradar a P53 por um processo que a gente chama de ubiquitina proteasoma. Ele acontece da seguinte forma: a gente vai ter algo que ativa esse MDM2, por exemplo, os receptores de glicocorticoides. Então, os receptores de glicocorticoides se ligam na MDM2. Consequentemente, eles vão ativar MDM2 e MDM2 ela vai colocar várias moléculas de ubiquitina aqui na P53. Essas moléculas de ubiquitina vão chamar outra proteína que ela é chamada de proteasoma. E esse proteasoma ele vai degradar a P53, fazendo ela não conseguir funcionar mais. Então, esse é outro mecanismo que ele vai utilizar. Ele vai estimular MDM2, consequentemente, ele vai inibir a P53 por meio da ubiquitina proteasoma. Tá bem? Outra questão que a gente pode pensar, pessoal, em aulas anteriores, a gente falou que para a gente ativar a P53, a gente precisa tanto de mecanismos genéticos quanto epigenéticos. E um mecanismo epigenético que a gente falou é o que a gente chama de acetilação, ou seja, colocar um grupo acetil para fazer a P53 ela funcionar. E quem faz a acetilação da P53 para ela funcionar é uma acetiltransferase que chama acetiltransferase P300-CBP. E o que que acontece? Os receptores de glicocorticoides eles vão competir com essa acetiltransferase. Consequentemente, a gente vai ter menos dessa acetiltransferase, vai fazer menos acetilação, consequentemente, vai ter menos P53 ativo. Porque essa acetilação ativaria a P53, como ela vai ter que competir com os glicocorticoides agora, ela vai ter uma menor ativação, uma menor acetilação da P53, tudo bem? Outro mecanismo, pessoal, que a gente chama do NF-κB. O NF-κB, ele é um mecanismo muito importante que ele está relacionado com a proliferação celular e com a síntese de proteínas que elas vão tanto gerar proliferação celular quanto cofatores da P53. Então, como que ela funciona? Ela é formada por três subunidades, a IKB-alfa e a P50 e a P65. Tudo isso vai formar o que a gente chama de NF-κB. Quando ela precisa ser ativada, a parte IKB-alfa ela vai ser fosforilada, consequentemente ela vai ser degradada. Então a P50 e a P65 elas vão ficar livres. Elas estando livres, elas conseguem ir lá no DNA e sintetizar as proteínas que elas precisam sintetizar. Por exemplo, o cofator de P53. A questão é que os glicocorticoides eles podem se ligar nessa P50 e P65. Quando eles se ligam nessa P50 com a P65, ela não consegue sintetizar, ela não consegue se ligar no núcleo para sintetizar as proteínas que ela está precisando. Consequentemente, não vai ter ativação de cofatores necessários para a P53, então ela vai ficar mais inativa, tudo bem? Então, esses são os grandes mecanismos pelos quais os glicocorticoides, hormônios do estresse, eles vão inibir a P53 e garantir a proliferação celular. Esse mecanismo que é por meio do NF-κB, que ele vai se ligar aqui e não deixar ele se ligar no núcleo. A gente falou da acetiltransferase P300-CBP, que ela vai ter que competir com os glicocorticoides, consequentemente vai ter menos acetilação da P53. Ele vai estimular a MDM2, que vai fazer a degradação da P53 via ubiquitina proteasoma. E também ele vai levar a P53 lá para dentro do núcleo, porque os glicocorticoides se ligam no receptor de glicocorticoide e vai lá para o núcleo junto com a P53, tudo bem? Então, esse é o primeiro grande processo que eu queria falar com vocês, pessoal. Agora, o segundo processo é por meio das catecolaminas. Então, principalmente a adrenalina e a noradrenalina. Então, a adrenalina e a noradrenalina, elas têm vários mecanismos para fazer a proliferação celular. Um deles vai ser a ativação da via MAPK e da via PI3K. Para isso, a gente precisa lembrar um pouquinho dessa imagem que a gente falou bastante em aulas anteriores. Isso, pessoal, é o que vai acontecer para a nossa célula ela iniciar o processo de replicação. Então, para ela entrar lá na fase S, para passar de G1 para S. Então, são vários mecanismos que vão acontecer para estimular a célula a funcionar e deixar a proliferação celular acontecer. Então, a gente tem um fator de crescimento, que se liga ao receptor tirosina quinase.
que ele vai chamar os adaptadores dele e ele vai estimular uma proteína que chama RAS. Essa proteína ela vai ser muito importante para a gente daqui a pouco. Esse RAS, ela é uma proteína ela é uma proteína que vai fosforilar o RAF, que vai fosforilar o MEC, que vai fosforilar o ERK. O ERK ele vai ativar um fator de transcrição que chama MYC, e MYC ele vai ativar a ciclina, que vai se ligar à quinase dependente de ciclina, hiperfosforilar o retinoblastoma e liberar a onda 2F. A gente falou muito disso em aulas anteriores. Eu não preciso que vocês lembrem todos os detalhes. Eu preciso que vocês lembrem que essa estimulação ela vai permitir que a célula continue se dividindo. Então, ela vai começar lá no RAS, vai lá no RAF, e tudo isso vai permitir que a célula continue o processo de divisão celular. Isso é chamado de via MAPK, tudo bem? E a gente tem uma segunda via, que é chamada de via PI3K, que ela tem um mecanismo diferente, mas com o mesmo objetivo, continuar, liberar o E2F e continuar a proliferação celular, ok? Então, a gente vai ver que as catecolaminas, elas conseguem estimular essas vias de maneira autônoma, de maneira exacerbado e, consequentemente, a gente vai ter muita divisão celular. Então, isso é feito, pessoal, porque a noradrenalina e a adrenalina eles vão ter dois tipos de receptores. Receptores tipo alfa e receptores tipo beta. Eu não consegui achar uma imagem representando exatamente o que eu queria falar, mas o que eu queria falar é que a gente tem dois receptores alfa e três receptores beta. Então, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3. Todos eles acoplados à proteína G. O alfa 2, pessoal, ele vai ser o principal alfa. E ele vai fazer o quê? Ele vai pegar uma molécula de ATP, converter ele em AMP cíclico, e ele vai ativar uma proteína que é chamada de PKA, proteína quinase A. E essa proteína quinase A, ela vai estimular a via MAPK, então a via de proliferação celular. E a via PI3K também. E a gente tem a via beta 2. A via beta 2 ela vai fazer a mesma que a alfa 1. Então ela vai estimular a liberação de PIP3 e DAG, a liberação de cálcio. Consequentemente, ela vai ativar uma proteína quinase, que é chamada de proteína quinase C. Tudo bem? E essa proteína quinase C, ela também vai estar relacionada com a estimulação da via MAPK e da via PI3K. Como eu não achei a imagem, eu coloquei a imagem do meu quadro mesmo, para sintetizar isso que a gente falou anteriormente. Então, os receptores adrenérgicos, são do tipo alfa e do tipo beta, principalmente o alfa 2 e o beta 2. Então, o alfa 2 ele se liga no receptor adrenérgico, o beta 2 também. Só que o alfa 2 ele vai estimular a fosfolipase C, que vai estimular a proteína quinase C. E essa proteína quinase C ela vai fosforilar o RAF. Então, ela vai fosforilar o RAF e permitir que essa via ela continue. Agora, os beta 2 eles vão se ligar no receptor adrenérgico, eles vão converter o ATP em MP cíclico, eles vão estimular a proteína chamada proteína quinase A, que vai estimular uma quinase muito importante, chama SRC quinase. Essa SRC quinase, ela vai estimular o RAS. Então, ela vai continuar essa via MAP, que ela vai permitir a proliferação celular. Bem, aqui eu só coloquei a imagem dessa SRC só para a gente lembrar que ela tem várias funções, então ela vai fosforilar várias proteínas importantes para continuar a proliferação celular, incluindo a via MAP. Então, a proteína PKA, que ela vai ser estimulada pelo receptor beta-adrenérgico tipo 2. A PKA, ela pode tanto fosforilar a SRC, que vai fosforilar o RAS e permitir a via MAP. Ela pode ativar a via PI3K, que é aquela via que a gente viu anteriormente também. E ela pode ativar também um fator de transcrição que é chamado de EGFR, que ele vai induzir o que a gente chama de transcrição epitelial mesenquimal. Então, fazer as células elas terem características, pararem de ter características epiteliais, terem características mesenquimais. Então, as células vão ficar mais móveis. E isso vai ser muito importante para a progressão do tumor. Isso vai ser importante para o tumor, né, para a progressão dele, tá bem? Então, a PKA, ela tem todas essas funções e isso vai ser estimulado pelas catecolaminas, pelos receptores beta-adrenérgicos, então a adrenalina e a noradrenalina, também chamada de epinefrina e norepinefrina, ok? Agora, pessoal, a gente pode passar para o terceiro mecanismo, que ele também vai ser feito pelas catecolaminas. As catecolaminas, elas vão inibir células que são do nosso sistema imunológico. Então, as células NK, as células natural killers, e as células TCD8, também chamadas de linfócitos citotóxicos. Esses linfócitos citotóxicos, pessoal, geralmente eles conseguem matar células tumorais, porque elas vão liberar substâncias que elas são chamadas de perforinas e granzinas. Essas perforinas e granzinas, elas se ligam às células tumorais e acabam degradando elas. A questão é que as catecolaminas, elas inibem essas perforinas e granzinas. Por quê? Porque elas vão ativar todo aquele processo, o ATP-AMP cíclico, ATP-AMP cíclico vai ativar a proteína quinase A, e essa proteína quinase A inibe a perfurina e granzina.
Não tendo perfurina e granzina, as células tumorais elas continuam vivas, tudo bem? As células natural killers elas também vão ser inibidas pelas essa proteína quinase A. Então a gente percebe que a gente tem duas células muito importantes na defesa contra tumores que elas vão ser inibidas pela PKA, consequente lá das nossas catecolaminas, da adrenalina e noradrenalina. Outro mecanismo, pessoal, é que eles vão atuar diretamente lá naquilo que a gente falou, no MFKB. Então, a gente falou que os glucocorticoides, eles vão atuar lá naquela via. As catecolaminas, elas também vão atuar, fazendo aquele mesmo mecanismo, inibindo o NFK. Consequentemente, a gente não vai ter a síntese de proteínas necessárias, o que não vai permitir a proliferação celular é, certa. Então, o que que vai acontecer? As catecolaminas inibem esse NF-κB, que vai fazer com que os macrófagos liberem menos da citocina IL-12. Essa IL-12 ela vai chamar é responsável por chamar os linfócitos TCD4. Os linfócitos TCD4 liberam uma citocina que chama interferon gama, que vai diferenciar os linfócitos em TH1. A gente viu anteriormente, a gente tem três tipos de linfócito: o TH1, o TH2 e o TH17. O TH1 ele é muito importante em respostas tumorais. Então, é muito importante que em um tumor a gente tenha a diferenciação de linfócitos TH1. Só que o que que acontece aqui? As catecolaminas inibem o NF-κ-beta, vai fazer com que os macrófagos liberem menos IL-12, que vai chamar menos linfócitos SD4, que vai liberar menos interferon gama, que vai ter menos diferenciação em TH1, porque o interferon gama é o que diferencia os linfócitos em TH1. Como a gente tem menos TH1, a gente tem menos células para defender contra os tumores, tudo bem? E ela também, pessoal, as catecolaminas, elas vão estimular as citocinas que elas são chamadas, as interleucinas, né, que elas são chamadas de interleucina 4 e interleucina 5, que elas vão estimular a diferenciação de linfócitos no TH12. O TH2, ele é importante em respostas inflamatórias, ele é importante em algumas respostas imunes, mas ele não é eficiente contra tumores. Então, além de ter menos TH1, vai ter mais TH2, que é importante para o nosso sistema imunológico, mas não é importante contra os tumores. Então, a gente vai ter menos respostas tumorais contra os tumores por conta da liberação de adrenalina e noradrenalina crônica, tá bom? Agora, pessoal, a gente pode falar um pouquinho sobre os glucocorticoides. Eles vão estimular células que são imunossupressoras, que suprimem o nosso sistema imunológico. Então, além deles inibirem as células que defendem as células imunológicas, pró-imunológicas, eles vão estimular as células que são imunossupressoras, que suprimem, que inibem o nosso sistema imunológico. Então, a gente tem um tipo de célula, pessoal, que é chamada de MDSC. Então, Myeloid Derived Suppressor Cells. Então, células supressoras derivadas de mieloide. Essas células supressoras derivadas de mieloide, elas vão ser estimuladas pelos glucocorticoides. Esses glucocorticoides, eles vão lá no núcleo da célula e vão estimular uma via que é chamada de STAT3. Esse STAT3, ele vai permitir a diferenciação de linfócitos T reguladores, que a gente chama de Tregs. Esses Tregs, pessoal, eles vão inibir os linfócitos T citotóxicos e os TCD4. Eles atuam de maneira antagônica um com o outro. Então, quanto mais Tregs, menos resposta inflamatória, menos defesa a gente tem. Quanto menos Tregs, mais defesa a gente tem. Mas é importante a gente ter um equilíbrio entre os dois. A questão é que o cortisol, ele vai inibir, ele vai estimular esse MDS2, que vai ativar essa via, o STAT3, e essa via ela vai estimular mais Tregs. Mais Tregs, menos células de defesa, ok? E ele está mostrando também que ele vai ter liberação de gene, que ele chama de ARG1. Esse gene ARG1 ele também vai colaborar para a gente ter mais Tregs e menos linfócitos T, tudo bem? Aqui é só um estudo mostrando com hiperativação do STAT3 e hipoativação do STAT3, com deficiência de STAT3 específico de mieloide. Estudos em coelhos. Mas que não vem ao caso para a gente agora. Mais importante a gente saber que as células elas são estimuladas pelo cortisol, vai entrar na via STAT3, vai ter mais Tregs, consequentemente, menos células imunológicas ativas, ok? Além disso, pessoal, eles também vão fazer a diferenciação de macrófagos e macrófagos M2. O macrófago M2 ele vai ser célula que elas vão ser menos ativas, porque elas vão ter menos MHC de classe 2. A gente viu em aulas anteriores que a gente tem dois tipos de MHC, que são células que a gente usa esse MHC para apresentar as células para os linfócitos mediarem as respostas imunes. A gente tem os linfócitos TCD8, que vão ter MHC de classe 1, e os linfócitos TCD4, que vão ter MHC de classe 2. Os macrófagos, pessoal, eles vão ser inibidos pelas catecolaminas e pelos glicocorticoides.
Então, os macrófagos, eles vão ser inibidos, eles vão ser transformados em macrófagos M2. O macrófago M2 significa que ele tem menos MHC de classe 2. Consequentemente, ele consegue apresentar menos células para os linfócitos T, consequentemente, vai ter uma menor resposta inflamatória, ok? E por último, pessoal, a gente pode falar um pouquinho sobre o gene que eles chamam de FOXP3. Aqui está sendo representado para a gente uma célula T reguladora, um Treg. Então, o que que acontece? Esse gene aqui, o FOXP3, ele vai ser muito importante para a sobrevivência das células T reguladoras. Ele não vai deixar que as células T regs eles sofram apoptose. Os glicocorticoides, eles estimulam esse gene, o FOXP3. Consequentemente, a gente vai ter mais FOXP3, mais vida das células T regs, então elas vão atuar por mais tempo, deixando menos células TCD4 e TCD8 funcionarem. Bem? E agora, pessoal, a gente pode falar de um quinto processo bem rapidinho, que ele é chamado de inflammation ou inflame, que é do inglês, que significa que é uma inflamação crônica de baixo grau. Isso vai acontecer quando a gente tem um estresse crônico, um estresse por muito tempo, então a liberação de glicocorticoides e de catecolaminas por um período muito prolongado. A gente, consequentemente, com a liberação de muitas catecolaminas e de muitos glicocorticoides por um período prolongado, a gente vai ter liberação de citocinas pró-inflamatórias, como, por exemplo, IL-6, TNF-alfa, que eles vão estimular aquela via NF-kappa e o STAT3 que a gente falou anteriormente. Só que a gente vai ter uma hiperativação dela, porque a gente está em um estágio de inflamação crônico aqui no Inflammation. Consequentemente, vai ter muita síntese de um gene que ele é chamado de BCL, que ele é um gene anti-apoptótico, então ele não vai deixar as células sofrerem apoptose, consequentemente elas vão ficar vivas e se diferenciar mais do que necessário. E um fator de crescimento que é chamado de Vascular Endothelial Growth Factor, o fator de crescimento endotélio vascular, que ele vai induzir nas células tumorais que a gente chama de angiogênese, ou seja, a formação de vasos sanguíneos a partir de vasos sanguíneos anteriores. Consequentemente, o tumor ele vai ter o próprio suprimento sanguíneo, que vai permitir que ele cresça muito mais do que se ele não tivesse. Então, a gente vê que essa inflamação crônica de baixo grau ela contribui para a não apoptose e para a angiogênese, a formação de vasos sanguíneos e o próprio suprimento sanguíneo do tumor. Além de ativar vias como o PI3K, o mTOR, que ele vai induzir também esse fator de crescimento do artério vascular, e outro fator de crescimento também que ele vai estar relacionado, o HIF, que ele vai estar relacionado com a angiogênese, que ele vai ser induzido pela hipóxia, pela falta de oxigênio. Bem? E por último, pessoal, só queria falar de alguns mecanismos que eles também vão ser induzidos pelos glicocorticoides, que é aquele que eu falei anteriormente com vocês, que é o Vascular Endothelial Growth Factor, então fator de crescimento endotélio vascular, esse fator de crescimento do vascular, ele é estimulado, ele é liberado pelos tumores, mas ele pode ser estimulado pelos glicocorticoides catecolaminas também. Então, os glicocorticoides ou as células tumorais, elas liberam esse VEGF, que eles vão chegar lá nos nossos monócitos imaturos, nossos granulócitos imaturos também, vão fazer eles irem para a corrente sanguínea e irem para um lugar onde o nosso tumor vai sofrer metástase. Então, por exemplo, o tumor de pulmão, ele tem uma propensão muito grande de fazer metástase para o cérebro. Então, o que que acontece? Essas células tumorais de pulmão liberam VEGF, que vai chegar lá nos monócitos e vai fazer esses monócitos irem lá para o cérebro. E esses monócitos, quando eles chegam lá no cérebro, eles vão chamar mais monócitos e vão fazer o que a gente chama de nicho pré-metastático. Eles vão preparar o local para ele receber o tumor, para ele receber a metástase. Bem? Então, isso é por isso que a liberação de VEGF pelos glicocorticoides é muito ruim também, tanto para a sobrevivência do tumor quanto para a propensão de sofrer metástase, ou seja, do tumor sair de um órgão e ir para outro órgão. A gente vai ter a estimulação também de fibroblastos associados ao câncer, que são da sigla do inglês, CAF. Esses fibroblastos associados ao câncer, eles também vão estar lá no nicho pré-metastático, fazendo o local ele ser mais suscetível a receber o tumor. Então, no nosso exemplo, o câncer de pulmão que pode ir para o cérebro, as células lá do cérebro iam sofrer alterações pelo CAF, pelos fibroblastos associados ao câncer, para ele ficar mais suscetível quando ele chegar lá, mais suscetível a sobreviver. E por último, também ele vai estimular as metaloproteinases. Metaloproteinases, elas são proteínas que elas vão degradar tanto as células quanto a matriz extracelular, permitindo que o tumor ele consiga se mover e ele consiga entrar em vasos sanguíneos, em vasos linfáticos, ele consiga entrar em órgãos que ele está procurando, tá bem? Então, pessoal, aqui eu só queria mostrar para vocês de novo, para a gente conseguir bater o olho e entender agora dessa vez. Então, bater o olho na checklist e ter pelo menos uma noção de o que está acontecendo aqui e como que isso vai funcionar. Então, entender que os glicocorticoides e as catecolaminas, elas são hormônios do estresse e como que isso vai afetar fisicamente o nosso tumor. Então, os glicocorticoides, eles inibem a B53 por meio daqueles vários mecanismos que a gente falou.
As catecolaminas eles vão estimular a via MAP-GERK, a via PI3K, as catecolaminas, os glicocorticoides eles vão estimular as células imunossupressoras, a inflammaging, que é aquele estado de inflamação crônica de baixo grau, o Vascular Endothelial Growth Factor, o fator de crescimento, os fibroblastos associados ao câncer e as metaloproteinases, que são proteínas de degradação. Ok? Galera, é mais isso que eu queria falar com vocês na aula de hoje. Espero de verdade ter ajudado. E qualquer dúvida, fique à vontade para me ajudar, tudo bem? Até mais.